Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Vamos então a mais um exercício que tem potencial para ser uma questão do Exame Nacional de Qualificação do Profimat. Esse exercício em particular que está em tela, você vai perceber, quando você chegar no final, que esse sim tem uma grande possibilidade de ser uma questão do Exame de Qualificação, do jeitinho que ele está aqui. Então, como você pode ver, o objetivo principal desse exercício é determinar quais são os algarismos A e B possíveis, de modo que esse número aqui, ó, 51, 4AB, seja divisível por 72. Tá? Então, esse basicamente é o que nós queremos mostrar. Tá? Muito bem. Observe a primeira coisa, que o A e o B, eles são algarismos. Né? Então, esse número aqui, ó, ele é um número com 5 algarismos, tá? E nós queremos determinar quais são os algarismos da unidade e da dezena, de modo que este número de 5 dígitos é divisível por 72. Tá? Os três primeiros, o dígito das centenas é 4, dos milhares é 1 e do décimo de milhar é 5. Tá? Então vamos lá. Observe o seguinte: o 72, você pode escrever ele como 8 vezes 9. E o 8 e o 9, eles são primos entre si. E aí você tem uma propriedade, está no livro de aritmética do Profimat, que fala o seguinte: este número aqui, ó, ele vai ser divisível por 72 se e somente se esse número for divisível por 8 e por 9. Isso você só pode dizer quando os números que você vai dividir são primos entre si, né? Que é o caso do 8 e do 9. 8 e 9 são primos entre si, então este número aqui, esse número n, vai ser divisível por 72, se e somente se ele for divisível por 8 e por 9. Tá? Você tem um critério de divisibilidade por 9 que ele é bastante simples. E ele fala o seguinte: um número, esse número n, ele vai ser divisível por 9 se e somente se a soma dos seus algarismos é um número divisível por 9. Qual vai ser a soma dos algarismos? O que quer dizer a soma dos algarismos ser divisível por 9? Significa que 5 mais 1 mais 4 mais A e B, mais A mais B, isso tem que ser um múltiplo de 9, ou seja, isso tem que ser da forma 9K. 5 mais 4 é 9, então você pode passar esse 9 para o outro lado e vai ficar assim. Ó. Esse número n vai ser divisível por 9, se e somente se A mais B mais 1 é um múltiplo de 9. Ou seja, o que isso significa? Que o A mais B ele é congruente a menos 1 módulo 9. Isso aqui também você pode reescrever como A mais B congruente a 8 módulo 9. Por que eu passei a congruência para o 8 e tirei ela do menos 1? Porque o A e o B são números positivos. Tá? A e B, na verdade, não são positivos, são não negativos. Eles variam entre 0 e 9, porque eles são algarismos desse número aqui. Tá? Então, por isso que eu resolvi usar o 8 aqui. Beleza? Vai ficar mais fácil de fazermos as contas. Por quê? Porque, olha só, como o A e o B eles estão entre 0 e 9, então, de antemão, nós já sabemos que a soma deles está entre 0 e 18. Num caso extremo, A e B são 0, então a soma é 0. O outro extremo possível é o A e o B serem iguais a 9, e neste caso a soma vai dar 18. Então a soma desses algarismos, a soma de A e B, nunca ultrapassa 18 e nunca é menor que 0. Tá certo? E aí nós temos essas duas informações aqui. Ó. O A mais B ele é um número que está entre 0 e 18. E essa informação que eu chamei de informação estrela, nós chegamos à conclusão que o A mais B tem que ser congruente a 8 módulo 9. Por esse número n ser divisível por 9. Tá? E só tem duas possibilidades que essas duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Quais são os dois números entre 0 e 18 que são congruentes a 8 módulo 9? São dois. O primeiro deles é o 8.
Então, uma das possibilidades é que o A mais B seja igual a 8. E a outra possibilidade é que o A mais B seja 17. O 17 também é um número entre 0 e 18, que é congruente a 8 módulo 9. Tá? Bom, com essas duas possibilidades... Então, essas duas possibilidades de A mais B me dão os possíveis valores de A e B. Lembrando, eles variam entre 0 e 9. Tá? Então, uma das possibilidades de soma é ser 8. Então, se o A mais B é igual a 8, então o par ordenado AB ele pertence a esse conjunto aqui. Ou o A é 0 e o B é 8, ou o A é 1 e o B é 7, ou A é 2 e B é 6, e assim por diante. A igual a 3, B igual a 5, os dois valem 4, o A vale 5 e o B vale 3, o A vale 6 e o B vale 2, o A vale 7 e o B vale 1, por fim, o A vale 8 e o B vale 0. Esses são os valores possíveis para o par AB, já que a soma, uma das possibilidades é que a soma seja 18. Lembrando, né? Como o A e o B são algarismos, eles variam entre 0 e 9. Perfeito? Tá. A outra possibilidade para soma é ser 17. Então, nesse caso, o A mais B, o par ordenado AB, ele é um desses dois pares aqui. Ou o A é 8 e o B é 9, ou o A é 9 e o B é 8. Então, essa é a outra possibilidade. Então, quais são as possibilidades para o par ordenado AB? São essas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 possibilidades, mais essas duas aqui. Tá? Então, o A e o B só tem 11 possibilidades de acontecer. O par ordenado AB só tem 11 possibilidades de acontecer. Essas informações, como é que elas foram obtidas? Elas foram obtidas quando nós analisamos a condição deste número aqui ser divisível por 9. Mas tem mais uma condição, né? O número ser divisível por 8. O que eu consigo com isso? O que eu ganho analisando a condição do n ser divisível por 8? Vamos pensar aqui. Olha só. Olha para esse número n. Esse aqui é o número n. Olha como é que eu posso escrever ele. Eu posso escrever ele como 51.000 mais 4AB. Essa é uma possibilidade de escrever. Tá. Por que é que eu escrevi assim? Porque, pensa comigo, aqui é cubo, tá? Tá quadrado, mas é cubo. 51.000, você pode escrever assim, 51 vezes 10 ao cubo. Aqui tá quadrado, mas é ao cubo. Mais 4AB, tá? Agora, este número aqui, ó, 51, que multiplica 10 ao cubo, você pode escrever assim, 51, que multiplica 5 ao cubo, que multiplica 2 à oitava. 2 ao cubo. Quem é 2 ao cubo? É 8. Então, fica este número aqui, mais 4AB. Tá certo? Moral da história, olha só. Este número aqui, tá vendo essa primeira parcela aqui do número? Este número é divisível por 8. Tá aparecendo 8 aqui. Então, o nosso número n, que é escrito dessa forma, ele vai ser divisível por 8 se e somente se essa parcela aqui, ó, 4AB, for divisível por 8. Essa daqui já é. Então, para este número ser divisível por 8, essa parcela obrigatoriamente tem que ser divisível por 8. Tá? Na próxima tabela, para cada um dos pares AB que nós determinamos antes, as 11 possibilidades para... Aqui estão as 11 possibilidades para o AB, né? Muito bem. Qual dessas possibilidades, o número 4AB é um número divisível por 8? Então, a próxima tabela, nós vamos listar as 11 possibilidades para o par ordenado AB. Nós vamos escrever o número 4AB para cada uma das possibilidades. E aí nós vamos analisar quais desses números formados são divisíveis por 8. Tá? Então, vamos lá. Aqui estão listadas as 11 possibilidades para o AB. E aqui, as 11 possibilidades para o 4AB. Então, aqui o par ordenado AB tem essas 11 possibilidades. O número o 4AB tem essas possibilidades aqui. E aí eu vou analisar quais dessas aqui são ou não divisíveis por 8.
Então, a primeira coisa, 408 é divisível por 8? 408 é. Por quê? Porque o 408 eu escrevo como 400 mais 8. O 400, como é que eu escrevo ele? É 4 vezes 100. Isso é 4 vezes 4 vezes 5. Olha, 4 vezes 4, 16, é divisível por 8. 400 é divisível por 8. O 8 também é divisível por 8. Então, 408 é divisível por 8. Certo? E esses outros números aqui, quais deles vão ser divisíveis por 8? Será que o 417 é divisível por 8? Observe que o 417 eu obtive quando eu coloquei o A igual a 1 e o B igual a 7 aqui. O 417 não tem chance de ser divisível por 8. Por quê? Porque para ser divisível por 8, o cara já tem que ser divisível por 2. Então, os números ímpares, eles não são divisíveis por 2, então eles não podem ser divisíveis por 8. Então, esses números ímpares que vão aparecer aqui, ó, esses você já pode eliminar todos, você não precisa nem considerar. Eles não vão ser divisíveis por 8. Tá? Então, você só tem que analisar os pares. Agora, vamos lá. Vamos olhar para o 426. O que é 426? Ele é o 408 mais 18. Então, é 408 mais 1 vezes 18. O 408 é divisível por 8. O 18 não é. Então, essa soma não pode ser divisível por 8. Agora, vamos para o 444. Como é que você obteve o 444? 408 mais 36. Não sei se você percebeu, mas os números aqui, eles vão somando 9, né? Daqui para cá somou 9, somou 9, somou 9, somou 9, vai somando 9. Como você só está analisando os pares, então você vai somar primeiro 18. Para obter o 444, você soma 408 mais 36, que é 2 vezes 9. 2 vezes 18. 36. 36 não é divisível por 8. Então, 444 não pode ser divisível por 8. 408 mais 36. 408 é divisível por 8. 36 não é. Tá? Qual que é o próximo número? É 462. Como é que você obteve ele? 408 mais 3 vezes 18. 3 vezes 18 é 54. 54 não é divisível por 8, não está na tabuada. Aí você vai para o próximo, que é o 480. Como é que você obteve o 480? 408 mais 72. Opa, 72 está na tabuada do 8. Porque 72 é 4 vezes 18, né? Aqui, 1 vezes 18, 2 vezes 18, somou 3 vezes 18. Somou 4 vezes 18. 4 vezes 18 é 4 vezes 2 vezes 9. 4 vezes 2, 8. Pronto, deu múltiplo de 8. Então, o 408 é, o 72 é divisível por 8, a soma vai ser. Então, 480 é divisível por 8. O 489 é ímpar, não conta. E esse daqui, o 498, é o número par, só que ele é 408 mais 5 vezes 18. 5 vezes 18, você não produz 8. Então, como você não produziu o 8, esse número não é divisível por 8. Tá? Então, as únicas possibilidades para os valores de A e B, de modo que 51, 4AB é divisível por 72, são esses valores aqui para A e B. O A vale 0 e o B vale 8. Tá? Nesse caso, o N é 51.408. A outra possibilidade para o A e para o B é A igual a 8 e B igual a 0. Isso vai te produzir o número N igual a 51.480. Tá? Então, esses são os dois únicos números, que são divisíveis por 72. Tá? E com isso, então, nós respondemos a nossa pergunta inicial. Tá certo? Por que é que eu acho que esse é um bom exercício de exame de qualificação? Primeiro, você usa aquela propriedade que o número é divisível. Lembra aquela propriedade inicial? N é divisível por 72, 6 somente C é divisível por 8 e por 9 ao mesmo tempo, uma vez que o 8 e o 9 são primos entre si. Essa propriedade ela é extremamente importante. E é importante o fato de serem primos entre si. Segundo, critério de divisibilidade por 9. Terceiro, critério de divisibilidade por 8.
Não usamos diretamente, mas usamos indiretamente aqui. E terceiro é a análise dessa tabela. Mais coisas ainda, né? Os algarismos de um número estarem entre 0 e 9. Isso também é uma coisa importante, que a gente às vezes não se dá conta, né? E assim por diante. Então, tem várias coisinhas da aritmética que foram utilizadas aqui e que são coisas que os elaboradores do ENC gostam, tá certo? Por isso que eu acho que ela é uma boa questão de exame de qualificação. Ficamos por aqui, um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.